Olá, professora Catemaria, olá, colegas. Aqui quem fala é Lucas Gonçalves Rumas. E hoje vamos tratar do experimento Raio da Terra. Aqui são os componentes da equipe, orientadora professora Catemaria e Universidade Federal da Bahia. Bem, só uma observação, eu não estou aparecendo aqui porque quando eu estava tentando gravar com a câmera, no caso com a minha webcam ligada, estava tendo um delay gigante. Então eu preferi não aparecer, somente minha voz. Vocês vão perceber que o slide praticamente todo ele está um pouco inclinado à esquerda. Isso acontece justamente porque a parte da direita era dedicada a um espaço à minha webcam, que infelizmente não vai aparecer agora. Mas vamos continuar. Aqui está o sumário do trabalho, apresentação ao tema, contextualização histórica, explicação do experimento e como diminuir a margem de erro do experimento, que é uma parte bem interessante. E referências. Tá bom, apresentação ao tema. Aqui eu quero tratar não muito da matemática, e sim fazer algumas considerações, dar uma ideia mais geral, assim, sabe, do experimento. Como o próprio título do trabalho sugere, né, experimento raio da Terra. Sabemos hoje em dia que a Terra ela tem um formato geoidal, não é? Ela é achatada nos polos, aqui onde está o meu mouse. Mas para esse experimento não vamos tratar a Terra como uma geóide, sim como uma circunferência perfeita. Então aqui a forma da Terra vai ser uma circunferência e não uma geóide. Ou seja, 360 graus aqui, tudo certinho. Então, tratando a Terra como uma circunferência e não como uma geóide, vamos determinar o seu raio através desse experimento. Contextualização histórica. Aqui temos Eratosthenes de Cirene, é o autor original do experimento, ou ao menos o autor original no sentido de registro, né? Se outro autor por aquele tempo ali fez experimento, eu não tenho conhecimento. Eratosthenes de Cirene, ele foi uma pessoa grandiosa, no sentido assim de matemática, física, gramática, etc., poeta, mas aqui vamos ter um olhar nas suas contribuições maior para a física, matemática e para a geografia, de certo modo. Bem, ele era chefe da biblioteca de Alexandria e lá ele encontrou um pergaminho nessa biblioteca. E nesse pergaminho podemos extrair uma informação bacana que vai dar o pontapé inicial aqui para o nosso experimento, e é essa informação. Não estou dizendo que era isso aqui, exatamente isso que estava escrito no pergaminho, mas a gente extrai essa informação e de maneira resumida é isso aqui. Às 12 horas na região de Siena, a luz solar incide perpendicularmente nos objetos, porém isso não ocorre em Alexandria. Então, o que está falando aqui? Que temos um primeiro ponto, que é Siena, e um segundo ponto, que é em Alexandria. No primeiro ponto, que é Siena, o Sol ele vai incidir perpendicularmente, ou seja, ele vai incidir a pino nos objetos que vão estar ali, e não vai projetar sombra nesses objetos. Porém, isso não ocorre em Alexandria. Ou seja, em Alexandria vai ter projeção de sombra. Tá. Então, aqui nesse canto superior à esquerda, temos a situação 1, que é a situação, aquele questionamento, né, que de certa forma o pergaminho traz para a gente. Então, essa primeira haste aqui à esquerda é uma representação de uma haste qualquer em Alexandria. Essa segunda haste aqui à direita é uma haste em Siena. Então, temos os raios solares incididos de maneira paralelas. Era uma conclusão que Eratosthenes tirou naquele tempo, tá bom? Que os raios solares incidiam de maneira paralela. E ele está sendo representado por essas setas amarelas tracejadas, tá bom? Então, vamos analisar aqui o que está acontecendo. No caso de Alexandria, o Sol ele vai incidir nessa haste, vai projetar essa sombra aqui, né, esse negrito aqui. E em Siena isso não acontece. Mas, meio estranho, né? O Sol tem incidido de maneira paralela, as hastes têm tamanhos iguais e aqui é fácil a gente ver, né, que é projetado uma sombra, mas aqui não tem, é até bizarro a gente pensar, né? Assim, é contraintuitivo até, é algo meio estranho. A gente pode tentar forçar e isso não encaixa na nossa mente. Então, nessa segunda situação, quando pegamos esse plano aqui e curvamos ele, no caso, temos agora essa circunferência, fica fácil ver, não é? A situação se encaixa bem. Então, continuamos tendo aqui os raios solares incidindo de maneiras paralelas. As artes vesticais com o mesmo tamanho, enquanto que em Alexandria é sim projetada uma sombra, e em Siena não tem projeção de sombra. Fica bacana da gente analisar, né? Então, podemos concluir que aqui vamos ter uma Terra com uma circunferência. Nada dessa planitude, não se encaixa, chega a ser até
contraintuitivo a gente pensar assim, não é? Então, para a gente aqui, para já pontapé aqui para o nosso experimento, já caiu por terra essa ideia aqui, tá bom? Só uma observação, lembrando que a Terra tem um formato geoidal, mas aqui no experimento vamos tratar ela como uma circunferência. E o que foi que ele fez? Ele fincou aqui uma haste em Alexandria, e essa outra haste em Siena, ela não tinha sombra, tá bom? Alexandria e Siena. E no caso, quando a luz solar incidia nessa primeira haste aqui, em Alexandria, formava um ângulo θ. Esse ângulo θ aqui, em Siena, não vai formar nenhum ângulo, né, porque não vai ter sombra. Percebam que quanto mais θ vai diminuindo, vai indo para zero, o tamanho da sombra vai diminuindo também. Vamos ver isso um pouco mais para frente. Mas essa é a situação de Eratóstenes, tá bom? É a situação o qual ele calculou o raio da Terra. Então, aqui podemos traçar essa reta aqui e essa outra reta. E essa reta suporte a haste vertical que está em Alexandria. Então, aqui temos uma situação, né, que são duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Qual é a conclusão matemática que a gente tira aqui? Que esse ângulo θ é igual a esse outro ângulo θ, tá bom? Então, você medindo esse ângulo θ daqui, e isso é fácil medir, na verdade isso é uma passagem do nosso experimento, vamos calcular esse ângulo θ, encontramos esse arco de circunferência SA, tá bom? θ, ele enxerga esse arco de circunferência SA. θ, ele enxerga o arco de circunferência SA, isso é uma informação importante. E 360 graus enxerga a circunferência inteira, tá bom? É fácil ver, é uma noção, de certa forma, assim, simples, essa parte matemática aqui que a gente está montando aqui, tá bom? A circunferência é dada por 2πr, então, se desenvolvermos essa matemática aqui, vamos ter essa relação. θ, podemos medir, né, no caso, o experimento dele, né, contextualizando historicamente o experimento, ele mediu θ, e o arco de circunferência também foi medido. Como que foi medido? Ele pagou para uma pessoa caminhar de um ponto ao outro. E essa pessoa, ela caminhava, era treinada para isso, não era uma profissão. Então, a pessoa, ela fez essa medida do arco de circunferência, não foi em quilômetros, foi em estádios, a unidade de medida daquela época. Mas isso não é tão relevante aqui para esse caso. E ela deu a medida para Eratóstenes, e Eratóstenes, então, tinha a medida de θ, tinha a medida do arco de circunferência, sabe a medida de 360 graus, né, no caso em radiano, em graus mesmo, não é essa a questão, e então sobrava o raio. Então, fazendo essa regra de 3 aqui, ele encontrou o raio. Então, é essa a estrutura do experimento que vamos fazer, tá bom? Então, aqui já temos uma ideia bastante inicial, assim, para o que vamos fazer no nosso experimento. Então, vamos lá. O experimento raio da Terra. E aqui são alguns materiais para o experimento. Uma haste rígida vertical de tamanho determinado, uma base fixa e uma régua para fazer as medições das sombras dessa haste rígida. Tá bom? Vou falar um pouco disso mais para frente. E no meu caso, a haste rígida, eu peguei um lápis recortado em formato cilíndrico, então eu cortei o lápis, não é? E principalmente aquela parte pontiaguda dele, a qual escrevemos, e fiz a medição e ele teve 13,5 centímetros. A base foi uma caixa de papelão, vocês podem pegar de isopor ou outra coisa que dê para você fixar o lápis na base, fixar mesmo, ele era firme. E a régua. Então, são materiais que você muito provavelmente vai ter em casa. E mesmo que se você não tiver, são materiais assim que é fácil você obter, não é? Então, aqui são algumas fotos do experimento, a base. Aqui a caixa de papelão que a gente utilizou para servir de base. O cenário, e isso aqui, o cenário também é uma parte muito importante do experimento, tem que ser um dia que não esteja chuvoso, não esteja nebuloso. Vocês podem perceber que aqui tem nuvens sim, mas elas estão bem espaçadas, de forma que essas nuvens, elas não criam sombra em cima do nosso experimento, porque o experimento é feito a céu aberto, não é? Então, se passa uma nuvem ali muito densa, de forma que cria uma sombra relativa ali no nosso experimento e por muito tempo, então isso aí não é legal. Então, é importante a gente levar isso aqui em consideração. E aqui, tá bebendo um pouco de água, e aqui também é o cenário de uma maneira mais panorâmica, né? De uma maneira mais aberta, mais geral.
Essa segunda base, na verdade, eu encontrei aqui onde eu moro, e é um tanque. Ele serve, não precisa disso não, não precisa. Isso aqui é só para eu só serviu mesmo só para eu apoiar a minha primeira base de papelão em cima dele, tá bom? É um tanque que está nivelado com o chão, então não tem nenhum problema. É só questão mesmo só de apoio. Mas vocês podem fazer no chão mesmo, não é essa a questão. E aqui está o aparato montado. Você vê que é uma estrutura simples, não é? Esse papel A3 aqui, por exemplo, eu coloquei simplesmente por praticidade, mas não precisa dele. Foi só que para poder escrever com a caneta ou marcar com a caneta o tamanho da sombra que o lápis ele vai ficar projetando, fica mais fácil marcar no papel A3 do que direto no papelão, mesmo porque o papelão ele já tem rabiscos naturais dele, não é? Da fabricação dele, então podia aquela questão de erro de paralaxe, se você se atrapalhar, se confundir. Então, eu tinha esse papel A3 aqui em casa e grudei ele aí no papelão, mas não precisa. Você pode perceber que o lápis está fincado, a estrutura é relativamente simples de ser montada. Tá bom? Então aqui está uma foto em que dá para ver a sombra do lápis projetado aqui no papel A3. E eu quero trazer aqui uma questão de alguns erros de execução. No caso, qual é o erro de execução que temos aqui? É que a estrutura ela poderia estar mais firme. Então vocês podem perceber que tem uma certa ondulação aqui na ponta do papel A3. Por que essa ondulação? Porque o vento ele estava entrando por essa parte aqui, ó, onde está passando o meu mouse, que não estava fechada. Essa outra parte aqui também não estava fechada. Então estava tendo uma certa ventilação que estava entrando no papel A3 e estava criando uma ondulação nele. E é um experimento muito, muito sensível. Então, qualquer ondulação que vai criando aqui no nosso experimento vai modificando o tamanho da sombra. O próprio vento passando e tocando no lápis, se o lápis não estiver muito firme, modifica o tamanho da nossa sombra. O próprio papel A3 se movimentando também modifica o tamanho da sombra. Só o fato de eu me aproximar para encostar a régua ou marcar com a caneta nesse pontinho aqui, tá com a marcação da caneta, esse pontinho, também estava influenciando um pouco no tamanho da sombra. Então, para a gente medir no final um raio da Terra mais próximo ao valor real de hoje, é ideal diminuirmos a nossa margem de erro. Essa a gente vai falar um pouco mais sobre isso de margem de erro. Tá bom? Então, continuando aqui a questão das fotos e dos dados, aqui foi coletando os dados, no caso eu estava medindo o tamanho da sombra do lápis e anotando o dado. Tá bom? Aqui é o caderno de anotações, eu medi a sombra dentro de uma faixa de horário, mais ou menos entre as 11 e 12 horas do dia 13 de novembro, e medi a cada 5 minutos no início, no final já estava variando bastante assim, tá bom? Então fui medindo a sombra dentro dessa faixa de horário. Aqui fiz uma tabelinha para ficar mais visível. Tá bom? Então aqui está a faixa de horário. E tá, o que é que a gente vai fazer com essas várias medidas de sombra? Vamos pegar a menor sombra. Opa, como assim vamos pegar a menor sombra? Voltando para a questão de Eratóstenes, vocês viram que eles tinham dois pontos, né? Ele tinha o ponto de Alexandria e tinha o ponto de Siena. Em Alexandria, ele encontrou a medida daquele ângulo θ e tinha uma certa projeção de sombra ali na haste. E em Siena não tinha sombra. Então, se não tinha sombra, aquele θ ali estava se aproximando de zero. Vou explicar um pouco melhor isso e vou explicar também por que a gente tem que pegar a menor sombra. Vocês vão ver que a gente pegando a menor sombra, estamos tentando fazer uma situação mais parecida com a situação de Eratóstenes. Tá bom? Então, por que a menor sombra? Na situação de Siena, o Sol estava no zenite, o Sol estava a pino. Percebam que quando o Sol ele vai indo para o zenite, e é dentro dessa faixa de horário que o Sol ele tende a caminhar para o zenite, no caso do experimento de Eratóstenes era às 12 horas, né, no que estava no pergaminho, quando o Sol ele vai tendendo a ir para o zenite, o alfa ele vai se aproximando de 180 graus, e o nosso θ vai se aproximando de zero, ele vai fechando, né, vai se aproximando de 0 graus. Quando o θ vai tendendo aí a 0 graus, a sombra, o comprimento da sombra, ela também vai diminuindo. Estão entendendo? Então, a partir do momento que pegamos a menor sombra, estamos fazendo uma situação mais parecida com a de Eratóstenes. No caso, a menor sombra dele era 0. Tá bom? A nossa menor sombra aqui é aproximadamente 2 centímetros, que corresponde ao menor θ. Cada sombra aqui vai ter o seu θ correspondente. Corresponde ao menor θ. Então, estamos tentando fazer uma situação mais parecida com a situação de Eratóstenes, no qual em Siena a menor sombra valia 0. Tá bom?
Então, essa é a ideia de pegar a menor sombra. Eu acho que quando formos fazer o cálculo, vai ficando cada vez mais fácil de ver. Teríamos como pegar outras sombras? Teríamos, mas aí também o cálculo ficaria um pouco mais complexo. E não é essa a questão, né? Já é um experimento sensível. Então, tornando o cálculo cada vez mais complexo, e tem sim como facilitar ele, e facilitando ele tende a ficar mais preciso, não tem por que dificultar. Esses maisinhos aqui é questão novamente do erro de paralaxe. Eu não conseguia ver direito no meu escalímetro quantos milímetros maior que 2 estava medindo o tamanho da sombra. A menor unidade do meu escalímetro é em milímetro. Então, assim, eu sabia que era um valor entre 2 e 1 milímetro, mas quando eu olhava, eu não conseguia ver. Então, eu coloquei um mais 2, tá bom? E nesse outro caso de mais 2, eu sabia novamente que era um valor entre 2 e 2,1, só que eu sabia que era maior do que a minha primeira situação, às 11 horas e 20. Então, eu coloquei um mais 2. De qualquer forma, vamos pegar esse mais 2 e vou usar ele aproximadamente igual a 2 centímetros. Tá bom? Se você tiver um instrumento de medição aí mais preciso, em que seja uma unidade menor que milímetro, vai ser mais interessante o experimento, né? Vai ficar cada vez mais preciso. Isso aqui porque a menor sombra, novamente, quando formos fazer o cálculo, vai ficar melhor de ver. Então, encontrando o nosso θ, a altura do lápis é determinada, né? A altura da nossa haste, e a sombra também é determinada. Então, fazendo a tangente de θ, cateto oposto dividido por cateto adjacente, substituindo aqui os dados da menor sombra e do tamanho do lápis, fazemos aqui o arco tangente para encontrar o valor em graus e temos o nosso θ, 8,43 graus. Vamos continuar o nosso cálculo. Pronto. Aqui é a parte, assim, tipo assim, o foco, porque é aqui que vai sair o raio da Terra. Tá bom? No caso de Eratóstenes, nós tínhamos aqui, qual era a situação dele? Tínhamos Alexandria, não é? E tínhamos Siena. Mas vocês estão percebendo que a minha configuração está um pouco diferente. Os dois pontos dele eram Alexandria e Siena. Os meus dois pontos são Lauro de Freitas, que é a minha cidade de origem, que é onde eu moro e onde eu fiz a medição de θ. E essa outra cidade aqui, que é Mucuri. Opa, como assim Mucuri? Aqui essa outra cidade aqui é Mucuri, e já eu vou explicar por que eu quis pegar essa cidade. No caso de Eratóstenes, ele, pelo pergaminho, ele encontrou um ponto no planeta Terra, no qual era Siena, em que o Sol estava a pino. Eu não encontrei nenhum ponto, pelo menos aqui na Bahia, no dia 13 de novembro, em que o Sol estivesse a pino. Mas, através de um simulador, que ele vai estar nas referências desse simulador, eu encontrei um ponto, uma região, né, aqui na Bahia, em que o Sol não estava a pino, ele não estava no zenite, mas ele estava muito próximo de 0 graus. Esse ângulo alfa aqui estava próximo de 0 graus. O Sol ele estava muito próximo do zenite. Aquela relação de menor sombra que eu tinha falado antes. Então, eu encontrei nesse simulador. E esse alfa aqui, ele até mede 12,97 graus. Próximo de 0 graus, que é a situação de Siena. Então, a situação que vamos ter aqui é essa aqui. Beta, ele vai enxergar esse arco de circunferência. E beta, ele vai ser dado por θ menos alfa. É uma situação um pouquinho mais complexa do que a situação de Eratóstenes, porque Eratóstenes ele tinha um ponto em que tinha o θ, que era determinado, e no outro ponto não tinha ângulo, não era 0 graus, que era no caso de Siena. Na nossa situação, não tivemos um ponto em que o Sol estivesse no zenite, mas conseguimos encontrar beta por causa dessa relação aqui, tá bom? Beta é igual a θ menos alfa. No caso, θ encontramos, que é 8,43 graus. No simulador, que eu vou falar um pouco dele mais para tarde, é 12,97 graus. Então, fazendo a subtração, temos que beta vale 5,46 graus. E desenvolvendo aqui a conta, temos aquela mesma relação de Eratóstenes, não é? Beta, ele enxerga esse arco de circunferência. Lucas, você pagou para alguém medir a distância? Não, pelo amor de Deus, né? Mesmo porque parte da distância entre eles é o mar, né? Então, para alguém andando sobre o mar é meio estranho, né? Pelo menos aqui pra gente. Então, eu medi pelo Google Maps. Eu joguei lá no Google Maps e ele me deu esse arco de circunferência de Lauro de Freitas, mais especificamente de onde eu moro, aqui em Lauro de Freitas, né? Eu coloquei o meu endereço certinho, e a distância até o arco de circunferência até Mucuri. Então, beta, voltando aqui, ele enxerga o arco de circunferência, sabemos o valor de beta, sabemos o arco de circunferência, e 360 graus enxerga a circunferência inteira. E a circunferência ela é 2πr.
Então, substituindo aqui os nossos dados, né? Aqui é a distância de Lauro de Freitas a Mucuri, pelo Google Maps. Temos, enfim, o nosso raio da Terra, 6.211,45 quilômetros, muito próximo ao valor real, tá bom? E, consequentemente, podemos tirar a sua circunferência, temos 39.027,69 quilômetros. Aqui, por desencargo de consciência, são os valores reais, né, os valores que temos hoje em dia, do raio da circunferência, e é uma margem de erro de 3%, mais ou menos. É claro que eu tive questão de erro de paralaxe, o θ mesmo, eu posso ter aproximado ele, porque aqui é um valor aproximado de θ, né, porque tem mais casas aqui para a direita. Então, assim, mas mesmo assim, uma margem de 3% para um experimento caseiro em que você pode fazer em casa aí, tá ótimo. Vocês encontraram o raio da Terra, isso aí, perfeito, tá bom? Então, agora falar aqui um pouco sobre os dados computacionais, aquela questão de Mucuri. Mucuri, eu usei esse simulador aqui, ó, Solar Topo, não sei nem se esse simulador eu tenho um certo para chamar. E como é que eu fiz? Eu digitei aqui nessa barra de pesquisa a região, na verdade eu fiquei procurando várias regiões aqui na Bahia em que tivesse um ângulo de 0 graus, como eu encontrei Mucuri que estava próximo a 0 graus. Vocês digitam a região, no meu caso aqui foi Mucuri, colocam a data, essa data aqui é a mesma data que eu fiz o experimento em Lauro de Freitas, 13 de novembro de 2021, e o horário, esse horário aqui é o horário da menor sombra. Então, aquele experimento de Siena, de Eratosthenes, às 12 horas e ponto, em que você não tinha sombra em Siena, em Alexandria, às 12 horas e ponto, vocês também tinham a menor sombra. Eu acho que ficou um pouco mais visível aqui porque a ideia de menor sombra. Porque a menor sombra, no caso de Eratosthenes, ele traz para a gente, não é? O ângulo C0 em Siena. É a mesma faixa de horário que tá em jogo ali. Enquanto em Siena a menor sombra vale 0, em Alexandria a menor sombra vale tanto. Tá bom? Então aqui peguei o mesmo horário de Lauro de Freitas, que foi às 11 horas e 20 minutos. Então ele vai dar esse zenit aqui de 87,03 graus, então tiramos 90 graus disso aqui, né? Subtraímos. E vamos ter o valor do nosso alfa, 12,97 graus, que é justamente esse ângulo aqui, tá bom? Ele dá esse ângulo daqui de baixo, e vocês tiram 90 graus e encontram esse ângulo daqui de cima. Então, esse aqui é o simulador, é muito bom, vocês podem usar caso vocês queiram encontrar segundos pontos. E uma questão aqui também, que é o Google Maps, que foi, só trazendo mesmo aqui para vocês, que foi por onde eu medi a distância de Mucuri até Lauro de Freitas, no caso o arco de circunferência, 591,92 quilômetros. Bom? E como diminuir a margem de erro do experimento? Como eu disse antes, é um experimento muito sensível. Então, a ideia é sempre tendermos a diminuir a margem de erro. E aqui eu não quero trazer uma questão assim prática da estrutura, como eu já falei antes, do experimento, que tem que ficar firme e tal. É uma observação um pouco mais teórica, de certa forma. É uma observação teórica, mas que, assim, que vocês levando isso aqui em consideração, vocês vão ter uma margem de erro muito baixa. E se vocês se atrapalharem nisso aqui, a margem de erro de vocês pode ser até mais de 100%. Então tá bom, aqui temos uma circunferência, um ponto A e um ponto B dessa circunferência. Vamos tentar fazer uma analogia que essa circunferência é o planeta Terra, tá bom? Então, a menor distância entre a B, é o diâmetro da circunferência, não é? Esse diâmetrozinho aqui da circunferência, o segmento AB. Eu não estou tratando do arco da circunferência AB, entendeu? Esse arco de circunferência. Por enquanto, estamos tratando de segmento de reta, que é o próprio diâmetro da circunferência. Então, colocando aqui um triângulo circunscrito nessa circunferência e pegando esse ponto C do triângulo, nós temos que a menor distância de A até o ponto mais próximo dela é o segmento AC, não é? Que é o lado do triângulo. Novamente, não estou falando do arco de circunferência AC. Estou falando aqui do segmento de reta, que é esse lado do triângulo AC. Então, aqui agora um losango, tá bom? Tem um ponto qualquer aqui do losango, esse ponto D, e novamente a menor distância de A até o ponto mais próximo possível é esse lado aqui do losango, ó, o lado AD, tá bom? Então, o pentágono é a menor distância, ponto do pentágono, a menor distância de A até o ponto mais próximo é o segmento AE.
tá bom? Esse segmento de reta AE. E um hexágono aqui, por último, mas não menos importante, a menor distância aqui é o segmento AF. Então tá bom, o que é que eu estou querendo falar com isso? Mas vocês estão notando, né, que a F ele é menor que a E, que é menor que a D, que é menor que a C, que é menor que o segmento AB. Então, qual é a conclusão? Como é que isso vai diminuir? Como é que isso vai diminuir a minha margem de erro? Eu não estou entendendo muito bem. Então tá bom, vamos pegar um outro ponto aqui, esse ponto G. Lucas, o que é esse ponto? Esse ponto, na verdade, seria eu colocando várias outras figuras geométricas aqui, circunscritas a esse círculo, sabe? Eu colocando várias, e peguei uma tal em que o ponto dela fosse esse ponto G. Infelizmente aqui no PowerPoint, pelo menos eu não encontrei, desculpe se eu estiver errado, figuras geométricas maior que um hexágono, de maior lado do que o hexágono. Poderia até montar aqui, né, mas ia demorar muito. Enfim, eu não encontrei. Mas vamos fazer esse ponto G aqui hipotético, que é uma figura bastante próxima do ponto A. Tá bom? Então, eu quis trazer essa questão aqui para vocês. O que é que está acontecendo? Vocês estão percebendo que no caso do segmento AB, é bem visível que existe uma diferença entre o segmento de reta AB e o arco de circunferência AB. Tá bom? Tá bem? O segmento AB e o arco de circunferência AB, no caso esse semicírculo AB aqui, o arco de circunferência. E cada vez que eu vou pegando pontos mais próximos de A, fica difícil a gente ver essa diferença entre o comprimento AG e o arco de circunferência AG. Então, cada vez que eu vou pegando pontos mais próximos de A, o comprimento, no nosso caso aqui, o comprimento AG, que tem essa reta aqui, suporte ao comprimento, essa reta R do comprimento AG, ela vai tendo valores cada vez mais próximos do arco de circunferência. Enquanto que no caso de AB fica bem fácil a gente ver, né, a distância do arco de circunferência do segmento de reta, que é o diâmetro AB, no caso de AG fica difícil, né? A gente nota aqui uma diferença substancial entre o segmento de reta e o arco. Então, cada vez que eu vou pegando pontos mais próximos de A, eu vou tendo que o meu arco de circunferência, AG, e lembrando que arco de circunferência é importante. Perceba que sempre no trabalho fomos utilizando o arco de circunferência entre duas cidades, porque a Terra é uma circunferência, tá bom? Então, cada vez que eu vou pegando pontos mais próximos, o meu arco de circunferência AG, ele vai se aproximando, tá bom? Vai ficando aproximadamente igual ao segmento de reta AG. O que é que eu estou querendo trazer? Trazendo para a questão em si do experimento do planeta Terra. A ideia é que, vamos supor aqui que esse ponto é Lauro de Freitas, e que eu vá pegando pontos mais próximos de Lauro de Freitas. Então, cada vez que eu pego pontos suficientemente próximos de Lauro de Freitas, por exemplo, Salvador. Salvador é relativamente próximo de Lauro de Freitas em comparação com Mucuri. Eu vou aumentando a margem de erro do meu experimento. Porque ao invés de eu estar considerando, eu sei que no fundo eu quero considerar o arco de circunferência G, eu meio que estou considerando o segmento AG. Então, quando eu tenho o arco de circunferência AG, eu consigo determinar a circunferência inteira e determinar o seu raio. Quando eu tenho o segmento AG, como é que eu vou determinar o raio de um segmento de reta? Aquela mesma questão que eu falei antes, é até contraintuitiva a gente pensar assim. Tá bom? A mente trava um pouco quando a gente tenta determinar o raio de um segmento de reta, né? É algo meio contraintuitivo a gente pensar. Então a ideia é essa, galera. É a gente sempre pegar pontos suficientemente distantes do nosso ponto de origem. Nosso ponto de origem, no caso Lauro de Freitas, aqui é o ponto A, temos que pegar pontos suficientemente distantes. Vocês viram que Mucuri ele tem praticamente 600 km de distância em relação a Lauro de Freitas. Isso é uma distância relativamente grande. Se eu pego Salvador, que não tem nem 50 km bem menos que 50 km daqui de Lauro de Freitas, eu vou ter uma margem de erro que provavelmente vai ultrapassar 100%. Tá bom? Porque, novamente, ao invés de eu estar considerando o arco de circunferência, eu meio que vou estar forçando um segmento de reta e tentando calcular o raio desse segmento de reta. Então, vou ter uma margem de erro de provavelmente mais de 100%. Então, vocês pegando o segundo ponto, que no caso foi o Mucuri, no caso de vocês, não sei qual você, vocês pegando um segundo ponto em que seja com mais de 500, eu acho que talvez até mais que 400 quilômetros,
600 quilômetros, vocês vão ter um resultado mais próximo do valor do raio da Terra. No nosso caso aqui, a margem de erro foi de 3%. Então, essa é a ideia aqui, pegar pontos relativamente distantes do seu ponto de origem. É isso, galera, aqui é referências. Esse simulador 1 foi o simulador que eu trouxe o visual para vocês aqui, né? Aquela imagem lá, o solar topo. Esse simulador 2 é bem similar ao simulador 1, só muda que ao invés de digitarmos na barra de pesquisa a cidade, o estado que queremos no mapa, vamos colocar latitude, tá bom? Mas eles trazem resultados muito próximos um do outro, talvez com 0,0 alguns graus de diferença, mas tá bom? Esse simulador 1 eu gostei só porque ele traz um visual, eu acho isso bacana pro slide. Essas outras referências aqui embaixo são um pouco mais conceituais. Esse o que é zen solar, quando e como ele ocorre, é bem curto assim, é algo mais conceitual que eu acho que contribui um pouco para a gente poder também entender por que a menor sombra, tá bom? Eu acho que é uma leitura interessante e é bem pequeno também aqui, então assim, é uma leitura que vocês podem ler rapidamente aí. E aqui, essa quarta referência aqui é Cosmos, o de Carl Sagan, o Cosmo Antigo, o primeiro episódio, e tem um trecho desse episódio em que ele vai falar sobre o experimento de Eratosthenes. Então, assim, questão de contexto histórico, é importante vocês trazerem isso e fica lá e termina de ver o episódio 1 por completo, uma maratona tudo logo, tá bom? Aqui, professor Antônio Santos, como determinar o raio da Terra experimentalmente, eu acho esse vídeo muito interessante mesmo, recomendo muito que vejam, porque ele vai realmente fazer o experimento da Terra, tá bom? Ele vai colocar a mão na massa. Então, assim, se tá um pouco enuviado como você começar a ver o experimento, começar a fazer o experimento, vocês dão uma visualizada nesse vídeo aqui que ele vai trazer isso. É uma situação um pouco diferente, porque eu acho que naquele vídeo parece que envolvia um tipo de projeto escolar, alguma coisa assim, não sei bem, mas é um bom norteador pra gente, tá bom? Esse Quer que Desenhe Calculando o Raio da Terra são 2 vídeos em que é bem animado, tem bastante animação, tem bastante desenho, então assim, aquela questão de Eratosthenes, de Siena, do raio estar perpendicular e não estar projetando sombra, eu acho que nesses 2 vídeos vocês vão ter um visual bacana, então vai ficar mais fácil na própria mente, né, a gente imaginar aquela situação. E essa última referência aqui é um livro, né, que estamos estudando nesse semestre, no caso esse capítulo aqui, O Tamanho da Terra, que é o primeiro capítulo, acho que são capítulo 1.1 até o 1.9, O Tamanho da Terra de Peduzzi. É isso aí, galera, valeu! Agradecimento também à minha mãe, Ana Gonçalves dos Santos, que foi pegar o papelão no mercado, e ao colega Luiz Sampaio, que me ajudou muito, me deu um norte bacana, assim, questão conceitual, me trouxe informações, me trouxe alguns dados, e valeu, Luiz. Obrigadão, tchau.